Só tem que lembrar. Como é que faz? Treina, confia e confere. Anotaram isso aí? Você tem que saber de cor isso aqui, tá? Eu queria saber como ter clareza sobre qual setor eu preencho ou que tipo de funcionário eu contrato primeiro. Eu entendo assim que eu estou num momento legal de começar a pensar nisso, né, de começar a contratar. Sou faixa marrom terceiro grau. Só que eu fico um pouco na dúvida assim se eu deveria procurar algum perfil de pessoa, tipo analisar algum setor da minha empresa que está precisando mais, procurar um perfil, ou se no primeiro momento eu não me apego tanto a isso e apenas delego essas funções mais simples de R$ 10, talvez alguma coisa de R$ 100 e foco mais nas mais importantes. Sem sombra de dúvida. A resposta é o final da sua pergunta. Agora vamos lá, vou te ajudar. Quais são as tarefas de R$ 10 que você faz hoje que você pensa em delegar? Edição, Uhum. acho que é o principal. Preencher planilhas, deleguei assim, mas não deu tão bom. Aí eu acabo às vezes me preocupando bastante com isso. Quais planilhas? Follow-up financeiro. Tá, follow-up financeiro. São duas planilhas diferentes, tá? Eu já vi vocês misturando mais, assim, planilhas, e talvez até tenha sido um erro nosso de falar planilhas, e planilhas são diferentes. Financeiro é de uma responsabilidade bem maior do que a de follow-up, né? Então, assim, a de financeiro eu deixaria com você, tá? Pra você ter ideia, até hoje, quem cuida do financeiro aqui dentro é a Diana. E eu um pouquinho só para conferir. Então, financeiro eu não botaria, tá? Botaria a outra planilha sim. Continua. Questão de entregar fotos para os clientes, montar uma embalagem, são Entregas. coisas que ainda são minha responsabilidade, mas que eu tentei Entregas, delegar. entregas barra secretaria. Sabe aquela coisa mais tarefa de secretária, fazer o serviço bem feito? Legal. Também acho bacana isso. Vamos lá. Eu começaria, sem sombra de dúvidas, pela edição. E a edição incluiria edição, curadoria, diagramação de álbuns, edição de vídeos para protocolo 7F2V. Começaria com isso. Porque, na minha opinião, isso é tudo aquilo que eu ensino para vocês e que às vezes não aterriza para vocês. Isso tudo é parte da entrega, do produto. E eu sempre acho que no momento que você quer crescer o seu negócio, você deve delegar primeiro o produto e não a prospecção de novos clientes. Então você não deveria, eu prefiro que você delegue o produto do que delegue tudo aquilo que é responsabilidade por trazer novos faturamentos. Porque o produto, ele não é tão responsável por trazer novos faturamentos. Ele vai ter na venda extra ali. Mas daí a venda extra é venda ainda. Então, marketing, venda, atendimento são coisas que podem acelerar o seu faturamento. Então, isso eu deixaria debaixo do seu guarda-chuva, que é o dono do rolê e quer fazer a coisa acontecer mais do que ninguém. Uhum. E deixaria a parte produto, toda a parte depois que o cliente é cliente, depois que ele virou cliente e você executou o trabalho, a partir dali eu colocaria tudo isso mais facilmente para a equipe. Então, eu começaria com isso que eu falei para você: edição, curadoria, tudo que é ao redor disso, né? Então, diagramação de álbuns, o que mais faz? Backups, Enviar as fotos, backups. isso, tudo isso aí, todo esse processo aí depende um pouco do seu processo, né? E se der, já colocaria edição de vídeo também, tá? Porque hoje em dia quem edita foto já edita vídeo, é tudo a mesma coisa mesmo, né? Tô brincando, mas é mais ou menos parecido, né? Então, eu botaria também isso junto. Eu tenho um fluxo não tão grande aqui assim, e eu queria contratar alguém em tempo integral. Porque eu Uhum. penso que a pessoa que faz isso poderia, sei lá, limpar um pouco o estúdio aqui, manter organizado, enfim, essas coisas. Então, aí que você começa a misturar um pouco demais. Por quê? Porque se você botar um editor para limpar o estúdio, fudeu. Assim, não é limpar, é só varrer. Agora, se você pega uma secretária que vai fazer outras coisas assim, talvez você já tenha um convívio um pouco maior quanto a isso. O que eu acho que eu faria para você, Davi? Pegaria esse cara que eu falei primeiro da edição, esse cara, essa menina, né, tanto faz, essa pessoa, e essa parte do organizar o estúdio, eu contrataria uma faxineira, uma diarista, você pagar 1, 2 horas por semana, 4 horas por semana, em 2 dias diferentes, e essa pessoa faz o trabalho da faxina mais grossa também, né? Que é banheiro, que é essa faxina que não é qualquer um que sabe fazer, né? E que vai fazer. Então eu iria para esse caminho, sabe? E eu acho que sim, tá certo você contratar o dia todo. É um custo mais alto, é um risco maior, sim, mas você tá jogando que jogo? Quer virar faixa preta? Não. Sim. Foda-se, vai ter que contratar para crescer, entendeu? Vamos ter que fazer essa parada. Ter alguém debaixo do seu guarda-chuva o dia todo ajuda muito no processo de cultura, de treinar, porque se ele fica na metade do tempo, ele tá metade do tempo na tua cultura, metade do tempo na cultura de outra pessoa, de outra coisa. Eu acho que, assim, meio turno não é o ideal, principalmente quando você tá começando a treinar alguém. Pô, 8 horas da manhã estamos aqui, 6 horas, sei lá, tô inventando, tá? 6 horas da tarde estamos saindo daqui. Então a pessoa passa o dia todo com você, fritando junto. Então, na minha opinião, isso é o melhor caminho. Sei lá, não quero explorar ninguém, né, pagando pouco, mas qual que é o mínimo possível para pagar que seja, não o mínimo Tá. possível, mas algo que seja saudável para ambos os lados, assim. Cara, vai variar muito do nível da pessoa, né? Mas um salário mínimo é o mínimo, assim, salário mínimo, né? Dá pra pagar menos? Claro que dá, e tal, óbvio que dá. Eu pensaria em pagar um pouco mais que o salário mínimo, no caso. Tá? Então já tá louco de bom. É que, de novo, depende do nível da pessoa. Ela já tá trabalhando por R$ 2.000 em algum lugar, por R$ 1.800 em algum lugar. É diferente. A pessoa que é júnior, você vai pagar menos em dinheiro porque você vai pagar muito mais tempo.
Você vai pagar muito mais esforço. Pra te ter, assim, então nem sempre pegar júnior é mais barato. Normalmente, pegar júnior é mais caro no começo. Só que depois, se essa pessoa for boa, ela dá ROI. Eu Uhum. acho que no seu caso, cara, eu pegaria alguém júnior, tá? Alguém que tá começando, que é bom, que quer fazer a coisa acontecer, você treina ele. Se a pessoa não pegar logo o flow, ela se desiste dela e vai pra próxima. Foi comentado sobre o cara de Pix, né? Sobre prospectar os clientes, enfim. Contrata uma pessoa para isso que ela se paga. Paga 1.500 pila ali por mês, ela acaba se pagando de alguma forma, né? Uhum. Se ela ficar responsável somente por isso. Tu acha que esse cara ou essa menina que estaria na edição poderia assumir isso ou é um plano mais futuro, assim, algo que eu faria? Provavelmente não, Davi, porque são perfis diferentes de pessoas. Mas tu entende que com o editor, ele é diferente do cara que é o vendedor. Um é super comunicador, se comunica bem, o outro já é mais introspectivo, então são pessoas diferentes. E o cara que está no Instagram vendendo, ele é um vendedor nato. Então, assim, na minha opinião, quem deve fazer isso é você, Davi. 20 minutos, 30 minutos por dia, todo dia. De manhã e de tarde, sabe? Meia horinha, ou 1 hora por dia. Há uma grande chance de que você fique 1 hora por dia no Instagram rolando dedo para cima. Então, entende? Então você não precisa nem adicionar 1 hora mais, é só trocar a hora por 1 hora improdutiva para 1 hora produtiva. Por isso que muitas vezes, muito tempo da minha carreira, eu trabalhei muito depois do horário. Porque se eu ficasse no estúdio, eu estava fazendo um horário mais produtivo. Não muito produtivo, porque chega numa hora que tua mente não produz mais tanto, mas era produtivo. Se eu fosse para casa, eu ficava coçando o saco e ia para improdução total. Então eu ia para Instagram, até hoje, velho, eu quase não olho Instagram mais, de verdade. Mas quando eu tô de bobeira, eu fico rodando no Instagram, eu penso assim, velho, que bosta de vida que eu tô. Assim, eu podia estar dormindo. Era mais produtivo do que estar olhando no Instagram, sabe? E olha que eu tenho que olhar as coisas de vocês, eu gosto de ver, sabe? Eu nem olho dos outros, eu olho praticamente só powers, só tem powers no meu Instagram, né? Mas mesmo assim, eu ainda acho um tanto quanto improdutivo. Vai atrás desse moleque ou dessa moleca, e não é fácil, tá? Eu sei que não é, mas não adianta ficar batendo nessa tecla. Mas enfim, é treinar, velho, é treinar, vai achar, tá? Vai achar. Só tem que lembrar. Como é que faz? Treina, confia e confere. Anotaram isso aí? Você tem que saber de cor isso aqui, tá? Mas assim, não precisa conferir na frente dela, não. Às vezes pode conferir em outro momento. E em alguns momentos na edição tem que conferir na frente dela. Conferir juntos. E aí ela entendendo o seu pensamento, né? Cara, se eu não me engano, tem isso lá no Poder da Autoria, velho. Como eu ensinei meus editores todos, né? Que era, eles curavam, eles editavam, e todos os trabalhos eu olhava o trabalho que ia pro blog e a gente editava juntos. Eu investia bastante tempo. Então tinha caras que ficaram 5 anos de editor para mim. E eu, todos os trabalhos a gente conferia igual. Por quê? Porque ele sabia muito bem fazer, mas ele não sabia o que passava na minha cabeça. Eu estava sempre na frente, sacou? Estava sempre crescendo, estava sempre buscando alguma coisa. Então essa pessoa estava sempre acompanhando, estava me acompanhando. Então eu acho que esse tipo de coisa não é assim. É treinar, depois de treinar é confiar muito e continuar conferindo sempre.